Olá, tudo bem? Mais uma lição, estamos aprendendo muitas coisas importantes, é um momento de ensino e aprendizagem. Eu espero que você tenha acompanhado as outras lições anteriores e como esse assunto é um assunto que perpassa dentro dos livros históricos, tanto o livro de Samuel, primeiro e segundo, Reis e Crônicas, é importante que você também leia esses livros durante esse trimestre para estar mais acostumado com a história dos reis. Bem, vamos falar da lição número 12, que tem por título Manassés, uma lição de arrependimento. Manassés é o filho do rei Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Mas, infelizmente, um pai tão piedoso teve um filho tão ímpio e cruel. Manassés não segue os caminhos de Ezequias. Manassés vai levantar o culto a Baal no reino de Judá. Manassés vai perseguir os verdadeiros adoradores de Jeová, de Deus. Manassés vai queimar os filhos, vai queimar as crianças no culto a Moloque. Veja, um pai tão piedoso e um filho tão ímpio. Que lição podemos tirar disso? O legado de Ezequias foi destruído. Por causa do pecado de Manassés, Deus vai prendê-lo. A própria Babilônia vai levar cativo. E quando ele estiver cativo, o rei Manassés vai se arrepender. Isso nos leva a outro ensinamento. Por mais ímpio que você seja, existe arrependimento que você pode obter. Se você se arrepender, você vai alcançar o perdão de Deus. Olha, Manassés era um homem ímpio, mau, mas pelo arrependimento, isto é, uma atitude pode mudar a sua vida. O seu futuro não está condicionado ao local que você mora. O seu futuro não está condicionado à sua faculdade. O seu futuro está condicionado a tomar decisões corretas. A maior e melhor decisão que Manassés poderia ter tomado, é claro, foi se arrepender de tudo aquilo que ele fez. Ele é libertado, é melhor, ele foi liberto. E sendo liberto, ele vai retirar a idolatria. Ele vai modificar tudo aquilo que ele desfez, porque o pai dele foi muito bom. Foi um ótimo rei, um rei que celebrou a Páscoa, um rei que voltou a ensinar ao povo a lei de Deus. Nós temos alguns fracassos na vida dos reis, mas Ezequias, o pai dele, foi um rei maravilhoso. Manassés é aquele que vê os milagres, participa dos milagres, mesmo assim continua incrédulo. Manassés viu seu pai ser curado. Manassés viu a cidade de Jerusalém ser cercada e ser protegida por Deus. Mas mesmo assim, abandonou o Senhor. Isso nos ensina outra coisa. A verdadeira conversão é aquela que demonstra que a pessoa vai mudar as suas atitudes. Ora, Manassés, quando se viu em aperto, porque ele conhecia a experiência de seu pai, mas quando ele passa por uma experiência trágica, quando ele é levado em cativeiro, e lá no cativeiro ele se arrepende, Deus muda a sorte, muda a vida de Manassés. Manassés retorna para Jerusalém e continua reinando. Olha, é muito importante que entendamos que a coisa fundamental na nossa trajetória, que pode ter altos e baixos, sucessos e fracassos, como os reis de Israel e Judá, é que possamos cair em si e nos arrepender verdadeiramente e alcançar do Senhor a misericórdia. Quando nos arrependemos, Deus, com a sua infinita graça, nos alcança novamente. É interessante falar sobre isso, porque o oposto a uma vida de devoção a Deus é uma vida de pecado. E Manassés entendia muito bem o que era uma vida de pecado, porque vai virar um pior rei, ou um dos piores reis de Judá, com a idolatria e a matança de crianças no culto a Moloque. Veja bem,
O arrependimento dele produziu uma mudança de atitude da parte de Deus. Quem sabe? Você precisa ensinar aos seus alunos o que é o arrependimento. Mas o que seria se arrepender? Se arrepender seria decidir mudar. Entender que aquilo que ele fazia, o que você faz, não é o certo. É corrigir rotas, é mudar a direção, é ir ao encontro de Deus para entender de Deus o seu mundo. O mundo de Deus é um mundo que passa pelo arrependimento. O mundo de Deus é um mundo que passa pelo entendimento que todos somos pecadores e todos temos necessidade, melhor dizendo, da graça de Deus. Outra coisa, o pecado é insaciável. Quanto mais pecamos, mais queremos pecar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, ou seja, o pecado tomou conta do ser daquela pessoa, ela torna-se algo insaciável. Um ser dominado pelo pecado, mas de maneira insaciável. Pecando, 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 pecando. Como diz o salmista no Salmo 42, um abismo puxando outros abismos. Mas a graça, ela tem o poder de saciar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça preenche o nosso ser ao ponto de nos saciar e transformar a nossa vida. Mas só podemos receber a graça por meio do arrependimento. Então, o arrependimento é algo fundamental e uma lição muito preciosa na vida de Manassés. Vamos ver mais alguma coisa e extrair dessa lição algo muito palpável e interessante sobre a vida desse monarca do reino de Judá. Manassés também terá inimigos. Ora, na nossa trajetória, muitas coisas podem se levantar como nossos inimigos. O que tem sido seu inimigo? A crise econômica? Problemas familiares? Problemas sociais? Problemas existenciais? Emocionais? Manassés teve seus inimigos. Mas o arrependimento de Manassés fez com que tudo aquilo passasse. Quem sabe? Se você mudar a sua vida, tomar uma decisão por Jesus, tomar uma decisão por Deus, como Manassés tomou uma decisão por Deus. Quando estava preso no espinheiro, orou, houve quebrantamento. O segredo para o sucesso de um arrependimento é o quebrantamento. Mas o que é o quebrantamento? É notar, sentir a sua pequenez e sentir a calamidade do peso do seu pecado. Manassés entendeu isso e se arrependeu e mudou de atitude. A mensagem de João Batista era arrependimento. A mensagem de Jesus é arrependimento. A mensagem da igreja é arrependimento. O arrependimento traz bênçãos. O arrependimento traz vitórias. Veja Manassés, pai justo, pai íntegro, ele ímpio, ele um homem abominável aos olhos de Deus. Deus o permitiu ir a cativeiro, mas no seu cativeiro ele se arrependeu. Quem sabe, nesta situação que você vive, diga para os seus alunos que eles possam entender que, por pior que seja a situação, Deus pode mudar isso. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode nos transportar de uma promessa. Deus pode nos transportar de um momento de dor para algo agradável, para algo benéfico. Manassés aprendeu da pior maneira possível. Ele aprendeu por meio da dor, do sofrimento. Que não seja assim na sua vida. Que você possa entender que o exemplo de Manassés é um exemplo que você não deve seguir. Mas você deve seguir da vida de Manassés como uma verdade prática é: tenha um arrependimento sincero. Se arrependa daquilo que você faz. Mude de vida. E com certeza a sua história vai ser reescrita. Mas não como era antes. Mas de agora em diante, ou melhor, doravante, uma história de sucesso. Veja Manassés, é um exemplo que em qualquer circunstância você pode encontrar
tendo vida o arrependimento. Outro exemplo, o ladrão na cruz. Os dois ladrões murmuravam de Jesus. Os dois ladrões falavam mal de Jesus. Chega um exato momento, na narrativa do Evangelho, um dos ladrões se arrepende. E houve ali um arrependimento sincero. Ele confessa, por meio de um quebrantamento: eu estou aqui porque eu mereço, mas ele não merece estar aqui. E lembra de mim no teu reino. O que Jesus diz para ele? Porque houve arrependimento, hoje mesmo, naquele mesmo dia, ele estaria no reino com Jesus Cristo. O arrependimento pode mudar a sua história. O arrependimento daquilo que você pratica de errado, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, porque o arrependimento é isso. É impossível pensar no mundo hebraico sem pensar em algo concreto. É por isso que muitas das vezes os judeus, quando expressam sentimento e ações divinas com relação a eles, vão usar metáforas de água, de comida, de abraço, de respiração, de palavra, porque para o judeu é impossível pensar em algo abstrato. Já no mundo grego, no mundo ocidental, o pensamento é abstrato, é de reflexão, é filosófico. Mas para o judeu não, sempre há algo concreto. E nós temos nas Escrituras Sagradas tanto o pensamento concreto quanto o pensamento de reflexão. Mas ele sempre termina trazendo uma verdade prática para nós, como Manassés. Uma vida transformada pelo arrependimento e seguir a Deus. Deus é o caminho certo. Ensina seus alunos sobre isso. Quebrantamento, arrependimento e seguir a Deus. E não importa o que tenha acontecido na vida deles, a vida deles pode ser mudada por meio de uma atitude que é arrependimento e confissão. Assim, podemos aprender com a vida de Manassés. Ele começou mal e terminou bem. Saul, como exemplo, começou bem e terminou mal. Manassés começou muito mal e terminou bem. Por quê? Porque se arrependeu. Um abraço, até a próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.